Você já percebeu que ultimamente algo parece diferente dentro de você? Talvez você tenha começado a experimentar mais déjà-vus. Talvez tenha a sensação estranha de que já viveu determinados momentos antes. Talvez esteja se sentindo mais solitário do que o normal, mais reflexivo, mais observador. Ou talvez esteja vivendo um misto de emoções difíceis de explicar. Alegria sem motivo aparente, medo do desconhecido, distrações repentinas, uma vontade de ficar sozinho e, ao mesmo tempo, uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. E se eu lhe dissesse que muitos dos maiores pensadores da história passaram exatamente por períodos assim antes de produzirem suas maiores obras? Poucas pessoas sabem disso. Mas Sócrates afirmava ouvir uma voz interior que o impedia de tomar determinadas decisões. Não era uma voz física, era uma percepção, uma intuição poderosa. Platão falava sobre um mundo invisível de ideias que existiria antes mesmo da realidade material. Marco Aurélio escrevia que o homem deveria aprender a dominar seus pensamentos, porque a mente possui o poder de transformar completamente a experiência da vida. E então surge algo curioso. Apesar de viverem em épocas diferentes, países diferentes e realidades completamente diferentes, todos eles descreviam momentos de isolamento, questionamentos profundos e uma estranha sensação de que estavam sendo preparados para algo maior. Será coincidência? Ou será que existe um padrão escondido por trás das grandes transformações humanas? Napoleon Hill observou algo semelhante ao entrevistar centenas de pessoas extraordinariamente bem-sucedidas. Antes das grandes conquistas, quase sempre aparecia uma fase de aparente confusão. Uma fase em que a pessoa sentia que não se encaixava mais na antiga realidade, mas ainda não conseguia enxergar a nova. É como se sua frequência interna começasse a mudar antes que sua vida mudasse. E aqui está algo que poucos compreendem. Quando uma estação de rádio muda de frequência, ela deixa de captar um sinal e passa a captar outro. Com o ser humano acontece algo parecido. Você começa a perder interesse por certas conversas. Algumas amizades deixam de fazer sentido. Certos ambientes passam a drenar sua energia. E uma inquietação inexplicável surge dentro de você. Muitos interpretam isso como crise. Mas e se não for uma crise? E se for um alinhamento? E se essa mistura de emoções que você está sentindo neste exato momento for semelhante àquela vivida por grandes líderes, filósofos, inventores e visionários antes de suas maiores realizações? Pense em quantas vezes a lagarta deve sentir desconforto antes de se transformar em borboleta. Pense em quantas toneladas de pressão o carvão suporta antes de se tornar diamante. Pense em quantas noites aparentemente silenciosas antecedem o nascer do sol. Talvez o que você chama de confusão seja preparação. Talvez o que você chama de atraso seja posicionamento. Talvez o que você chama de solidão seja treinamento. Porque existe uma verdade que a maioria das pessoas descobre tarde demais. A vitória raramente anuncia sua chegada. Ela envia sinais. Ela altera pensamentos. Ela muda frequências. Ela provoca reflexões. Ela desperta uma sensação de que algo está diferente. E hoje, ao assistir esta mensagem, você poderá descobrir que aquilo que parecia apenas uma fase estranha pode ser exatamente o início da maior virada da sua vida. Porque sua vitória não está chegando. Sua vitória começa agora. A fase invisível antes da grande transformação. Existe um momento na vida de todo ser humano em que algo começa a mudar por dentro antes de qualquer coisa mudar por fora. É como se uma nova versão de você estivesse tentando nascer, mas a antiga versão ainda estivesse lutando para permanecer. E esse conflito interno pode parecer estranho. Você começa a olhar para sua própria história e pensar: eu não posso continuar vivendo da mesma forma.
Existe algo maior para mim. Eu sinto que nasci para realizar algo diferente. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez você não saiba exatamente qual será o próximo passo. Mas existe uma inquietação dentro do seu coração que não permite mais que você permaneça no mesmo lugar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas confundem o processo de transformação com fracasso. Elas acreditam que, porque ainda não chegaram ao destino, significa que estão perdendo. Mas os grandes mestres sempre compreenderam uma verdade poderosa. Antes de uma grande conquista acontecer no mundo exterior, uma batalha precisa ser vencida no mundo interior. Aristóteles ensinava que somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência não surge de um único momento de inspiração, mas da construção diária de hábitos e pensamentos. E existe uma profundidade nisso, porque sua vida atual é o resultado dos pensamentos que você alimentou, das decisões que tomou e das crenças que permitiu permanecer dentro da sua mente. Mas existe uma notícia poderosa. O mesmo processo que criou sua realidade atual também pode criar uma realidade completamente nova. Napoleon Hill passou anos estudando homens e mulheres que alcançaram grandes níveis de realização. E uma das maiores descobertas foi que todos eles possuíam uma característica em comum. Eles tinham uma imagem clara daquilo que desejavam se tornar. Eles não esperavam a vida mudar para depois mudar seus pensamentos. Eles mudavam seus pensamentos primeiro. Eles criavam dentro da mente aquilo que um dia desejavam construir no mundo físico. E é aqui que muitas pessoas cometem um erro. Elas olham para uma pessoa bem-sucedida e pensam: ela teve sorte, ela conheceu as pessoas certas, ela nasceu em uma situação melhor. Mas elas não enxergam as batalhas silenciosas, não enxergam as madrugadas de dúvidas, não enxergam os momentos em que aquela pessoa precisou continuar mesmo sem nenhuma evidência de que daria certo, porque existe uma lei da vida. Toda grande construção começa invisível. Antes de existir um prédio, existe uma planta. Antes de existir uma árvore gigantesca, existe uma pequena semente escondida na terra. Antes de existir uma grande vitória, existe uma pessoa sendo preparada para suportá-la. E talvez essa seja a razão pela qual você está passando por determinados sentimentos agora. Talvez você esteja deixando para trás uma mentalidade antiga. Talvez Deus esteja trabalhando em áreas da sua vida que ninguém consegue enxergar. Porque muitas vezes a preparação acontece no silêncio. Quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém percebe, quando parece que nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, a raiz está crescendo. Existe uma passagem bíblica que mostra exatamente esse princípio. Antes de grandes homens e mulheres viverem grandes propósitos, eles passaram por períodos de preparação. José do Egito precisou enfrentar anos de espera antes de ocupar uma posição de influência. Davi passou um período sendo preparado no anonimato antes de assumir seu destino. E talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: por que está demorando tanto? Mas talvez a pergunta correta seja: quem estou me tornando durante esse processo? Porque uma grande bênção nas mãos de uma mente despreparada pode ser perdida rapidamente. Mas uma grande oportunidade nas mãos de uma pessoa fortalecida pode transformar gerações. É por isso que algumas portas ainda não abriram. Não porque você não merece, mas porque existe uma versão sua que precisa estar pronta para atravessar essa porta. A frequência da sua vida começa a mudar quando seus pensamentos começam a mudar. Quando você deixa de pensar apenas no problema e começa a pensar na possibilidade. Quando deixa de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança parece pequena,
Mas é exatamente assim que grandes viradas começam. Uma nova pergunta, um novo pensamento, uma nova decisão, um novo compromisso consigo mesmo, porque a sua vitória não começa quando tudo fica fácil. A sua vitória começa no momento em que você decide não abandonar aquilo que Deus colocou dentro de você. E talvez hoje seja esse momento. O momento em que você para de olhar para suas dificuldades como provas de que perdeu e começa a enxergar como sinais de que está sendo preparado. Porque existe uma diferença enorme entre uma pessoa que está esperando algo acontecer e uma pessoa que está se tornando alguém capaz de conquistar aquilo que deseja. A primeira espera, a segunda se prepara. E aqueles que se preparam são aqueles que reconhecem a oportunidade quando ela aparece. Sua vitória começa agora. O momento em que você muda por dentro antes de mudar por fora. Existe uma fase na vida em que parece que tudo está sendo reorganizado. É como se antigas versões de você estivessem desaparecendo. Pensamentos que antes faziam sentido começam a parecer pequenos. Objetivos que antes pareciam importantes começam a perder força. Conversas que antes prendiam sua atenção começam a parecer vazias. E você começa a sentir uma necessidade profunda de crescimento. Muitas pessoas passam por esse momento e não entendem o que está acontecendo. Elas pensam: por que eu estou diferente? Por que eu não consigo mais me contentar com as mesmas coisas? Porque parece que existe algo dentro de mim querendo nascer. Mas talvez a resposta seja mais profunda do que você imagina. Talvez você esteja entrando em uma nova fase da sua vida, porque toda grande transformação começa com uma ruptura. A semente precisa romper sua própria casca para começar a crescer. O ouro precisa passar pelo fogo para revelar seu verdadeiro valor. E uma pessoa precisa romper antigas limitações para descobrir uma nova capacidade dentro dela. Grandes mestres entenderam esse princípio. Confúcio dedicou sua vida ensinando que o verdadeiro crescimento humano acontece através do aperfeiçoamento constante, da disciplina e da busca pelo conhecimento. Mas existe algo fascinante sobre homens como Confúcio. Eles não ficaram conhecidos porque tiveram uma vida sem desafios. Eles ficaram conhecidos porque transformaram desafios em ensinamentos. Eles entenderam que cada dificuldade carregava uma mensagem. Cada obstáculo carregava uma oportunidade. Cada momento difícil carregava uma preparação. E esse é um dos maiores ensinamentos de Napoleon Hill. A adversidade muitas vezes aparece disfarçada como derrota, mas dentro dela pode existir a semente de uma oportunidade ainda maior. Muitas pessoas perdem grandes momentos da vida porque abandonam o caminho exatamente quando estão perto da mudança. Elas desistem no inverno sem perceber que a primavera está chegando. Elas abandonam a construção porque ainda não enxergam o prédio terminado. Elas param de plantar porque esqueceram que toda colheita exige um tempo de espera. Mas observe a natureza. O agricultor coloca uma pequena semente no solo. Durante dias, talvez ele não veja absolutamente nada. Para alguém olhando de fora, parece que nada aconteceu. Mas debaixo da terra existe movimento, existe transformação, existe vida sendo preparada. E assim também funciona com seus sonhos. Às vezes, você olha para a sua vida e pensa: eu estou parado. Mas talvez você esteja criando raízes. Talvez Deus esteja fortalecendo sua estrutura antes de entregar aquilo que você pediu. Porque algumas pessoas pedem uma grande vitória, mas esquecem que uma grande vitória exige uma grande preparação. Você não recebe apenas uma oportunidade. Você precisa se tornar a pessoa capaz de administrar essa oportunidade.
Você não recebe apenas prosperidade. Você precisa desenvolver uma mente capaz de multiplicar essa prosperidade. Você não recebe apenas influência. Você precisa construir caráter suficiente para carregar essa influência. E é exatamente nesse ponto que entra a mudança de frequência. Não como algo mágico, mas como uma transformação da sua maneira de pensar, sentir e agir. Quando uma pessoa vive constantemente dominada pelo medo, ela começa a enxergar apenas obstáculos. Quando uma pessoa treina sua mente para enxergar possibilidades, ela começa a perceber caminhos que antes estavam escondidos. A realidade externa começa a responder à realidade interna. Por isso, Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente consegue conceber e acreditar, ela pode buscar realizar através de um plano organizado e ação persistente. A primeira vitória que você conquista não está na conta bancária, não está no reconhecimento, não está nos aplausos. A primeira vitória acontece quando você vence a voz interior que diz: você não consegue, não é para você, já passou sua oportunidade, você deveria desistir. Essa é a primeira batalha, porque antes de conquistar territórios externos, você precisa conquistar seu próprio pensamento. Veja a história de grandes líderes. Nelson Mandela passou décadas enfrentando uma realidade que poderia destruir sua esperança, mas ele preservou uma visão. Ele manteve um propósito. Ele não permitiu que circunstâncias externas definissem quem ele seria por dentro. E essa é uma das maiores lições da vida. As circunstâncias podem tentar limitar você, mas elas não possuem autoridade para definir seu destino. A sua mente é o primeiro território da sua vitória. É nela que você decide se será controlado pelo passado ou guiado pelo futuro. É nela que você decide se será uma vítima das circunstâncias ou um construtor de novas possibilidades. Talvez você esteja vivendo exatamente esse período agora. Um período em que Deus está removendo distrações. Um período em que algumas portas estão se fechando. Um período em que algumas pessoas estão se afastando. E talvez você esteja perguntando: por que tudo está mudando? Mas talvez a pergunta correta seja: para onde essa mudança está me levando? Porque nem todo afastamento é perda, nem todo silêncio é abandono, nem toda demora é negação. Às vezes é preparação, às vezes é proteção, às vezes é o caminho sendo limpo para algo maior. A lagarta não entende o processo quando está dentro do casulo. Ela sente apenas a transformação. Mas um dia, ela descobre que aquilo que parecia uma prisão era exatamente o lugar onde suas asas estavam sendo formadas. E talvez esse seja o momento de você parar de lutar contra o processo. Talvez seja o momento de confiar, de continuar, de fortalecer sua mente, de alimentar sua fé. Porque existe uma verdade poderosa. A pessoa que você será amanhã está sendo construída pelas decisões que você toma hoje. Cada pensamento positivo é um tijolo. Cada atitude de coragem é um tijolo. Cada momento em que você escolhe continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, é um tijolo. E quando essa construção terminar, você olhará para trás e entenderá: eu não estava sendo atrasado, eu estava sendo preparado. Porque a sua vitória não começa no dia em que todos reconhecem você. Ela começa no dia em que você decide acreditar novamente em si mesmo. E esse dia pode ser hoje. A decisão que separa quem desiste de quem transforma o destino. Existe um instante na vida em que uma pessoa deixa de ser apenas alguém que sonha e se transforma em alguém que decidiu. Esse instante parece simples para quem observa de fora. Mas por dentro acontece uma verdadeira revolução. Porque existe uma diferença enorme entre desejar uma vida melhor e assumir um compromisso com uma vida melhor. Muitas pessoas passam anos dizendo: um dia eu vou mudar.
Um dia vou começar aquele projeto. Um dia vou cuidar da minha mente. Um dia vou buscar aquilo que realmente quero. Mas o problema do um dia é que ele nunca chega sozinho. Ele precisa ser transformado em uma decisão. E toda grande vitória da história começou com alguém tomando uma decisão quando ainda não existiam garantias. Leonardo da Vinci não acordou um dia com todas as respostas prontas. Ele era um homem curioso, observador e inquieto. Alguém que enxergava possibilidades onde outras pessoas viam apenas o comum. Enquanto muitos olhavam para uma simples folha e enxergavam apenas uma folha, ele enxergava padrões, enquanto muitos observavam o céu e viam apenas estrelas. Ele enxergava perguntas. Essa é uma característica dos grandes transformadores. Eles não aceitam enxergar a realidade apenas como ela parece ser. Eles procuram aquilo que ela pode se tornar. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que você precisa fazer hoje. Parar de olhar para a sua vida apenas pelo que está acontecendo agora e começar a olhar pelo potencial daquilo que ela pode se transformar. Porque uma fotografia mostra apenas um momento, mas uma história mostra uma jornada. E você não é apenas o momento atual da sua vida. Você é uma construção em andamento. Napoleon Hill estudou pessoas que alcançaram grandes realizações e percebeu algo muito poderoso. Antes da conquista material, existia uma conquista mental. Antes da riqueza aparecer no mundo exterior, existia uma riqueza sendo construída dentro da mente. A pessoa primeiro se tornava alguém capaz de alcançar. Depois, ela alcançava. Esse é um princípio que muitas pessoas ignoram. Elas querem resultados novos, mantendo os mesmos pensamentos antigos. Querem uma vida diferente, mantendo os mesmos hábitos. Querem prosperidade, mantendo uma mentalidade de escassez. Mas uma nova colheita exige novas sementes. Você não planta dúvida e colhe confiança. Você não planta desistência e colhe vitória. Você não alimenta medo todos os dias e espera acordar vivendo coragem. A mudança começa no momento em que você assume responsabilidade pelo jardim da sua mente. Porque todos os dias pensamentos entram nesse jardim. Alguns são sementes de esperança, outros são sementes de medo. Alguns fortalecem sua fé, outros enfraquecem sua visão. E cabe a você decidir aquilo que continuará crescendo. Existe uma história interessante sobre Thomas Edison. Antes de suas grandes realizações, ele enfrentou inúmeros momentos em que suas tentativas não produziam o resultado esperado. Para muitas pessoas, aquilo seria uma prova de incapacidade. Mas para ele, cada tentativa era uma informação, cada erro era um aprendizado, cada dificuldade era parte do caminho. Essa mentalidade muda tudo, porque a pessoa comum pergunta, por que deu errado? A pessoa preparada pergunta, o que isso está tentando me ensinar? Essa é a diferença entre fracasso e preparação. O fracasso é quando você permite que uma queda defina sua identidade. A preparação é quando você usa a queda para construir uma versão mais forte de si mesmo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase que não escolheu. Talvez existam preocupações financeiras. Talvez existam incertezas. Talvez você esteja tentando encontrar uma direção. Mas lembre-se, grandes árvores enfrentam ventos fortes. Navios preparados enfrentam tempestades. Grandes sonhos enfrentam testes. O vento não aparece para destruir a árvore. Muitas vezes, ele aparece para fortalecer suas raízes. E talvez os desafios que você enfrenta hoje estejam fortalecendo algo dentro de você que será essencial amanhã. Existe uma razão pela qual algumas pessoas recebem oportunidades e conseguem sustentá-las, enquanto outras recebem oportunidades e perdem rapidamente. A diferença está na preparação.
Uma mente despreparada pode transformar uma bênção em um problema, mas uma mente fortalecida pode transformar uma dificuldade em uma oportunidade. É por isso que sua vitória começa antes da vitória aparecer. Ela começa quando você escolhe levantar novamente, quando você decide aprender, quando você escolhe acreditar, quando você entende que sua história ainda não terminou. Talvez algumas pessoas tenham olhado para você e definido sua capacidade pelo seu passado, mas Deus não olha para você apenas pelo lugar onde você está. Ele olha para aquilo que você pode se tornar. Uma pequena semente não parece uma grande árvore, mas dentro dela existe uma possibilidade gigantesca. E talvez dentro de você exista uma capacidade que ainda não foi revelada. Por isso, não permita que uma fase difícil convença você de que seu destino é pequeno. Não permita que uma porta fechada faça você esquecer todas as portas que ainda podem se abrir. Não permita que um momento de silêncio faça você acreditar que foi abandonado. Porque muitas vezes o silêncio é o lugar onde a próxima grande instrução nasce. Grandes mestres da filosofia entenderam isso, grandes líderes entenderam isso, grandes vencedores entenderam isso. E agora você precisa entender: a vitória não começa quando o mundo acredita em você. A vitória começa quando você decide acreditar no propósito que existe dentro de você. Hoje pode ser o dia da mudança. Hoje pode ser o dia em que você deixa o passado no lugar dele. Hoje pode ser o dia em que você começa a construir a próxima fase da sua história. Porque a sua vitória não é algo distante, esperando acontecer. Ela começa no pensamento que você escolhe ter, na atitude que você escolhe tomar, na fé que você escolhe fortalecer e, principalmente, na decisão de continuar. Porque quem continua caminhando em direção ao propósito, mesmo durante os períodos difíceis, já começou a vencer. Quando Deus trabalha no silêncio e prepara você para algo maior, existe algo que quase ninguém percebe sobre os grandes momentos de transformação. Antes da manifestação, existe preparação. Antes da conquista, existe construção. Antes da recompensa, existe um período em que tudo parece estar parado. E esse talvez seja um dos maiores testes da jornada humana. Porque é fácil acreditar quando tudo está dando certo. É fácil manter a esperança quando as portas estão abertas. É fácil sorrir quando os resultados aparecem. Mas a verdadeira transformação acontece quando você escolhe continuar acreditando, mesmo quando ainda não consegue enxergar. É nesse momento que sua mente está sendo fortalecida. É nesse momento que seu caráter está sendo formado. É nesse momento que você descobre quem realmente é. Muitas pessoas acreditam que a demora significa que foram esquecidas. Mas grandes histórias mostram exatamente o contrário. Muitas vezes, a espera não é uma punição. A espera é uma preparação. Pense em uma águia. Antes de voar nas alturas, ela passa por um período em que suas asas precisam ser fortalecidas. Ela não nasce pronta para dominar os céus. Existe um processo, existe crescimento, existe desenvolvimento. E com o ser humano, acontece da mesma maneira. Você não recebe uma grande missão sem antes desenvolver a força necessária para carregá-la. Você não recebe grandes responsabilidades sem antes construir maturidade. Você não alcança grandes níveis de prosperidade sem antes transformar a sua forma de pensar. Napoleon Hill compreendeu isso ao estudar pessoas que conquistaram grandes resultados. Ele percebeu que o ponto de mudança quase sempre acontecia primeiro dentro delas. Elas desenvolveram uma imagem mental clara do futuro que desejavam. Elas criaram uma certeza interna antes de existir uma confirmação externa. Elas acreditaram antes de receber a prova. E essa é uma das maiores diferenças entre aqueles que avançam e aqueles que permanecem presos. Algumas pessoas precisam ver para acreditar.
Outras acreditam tanto em seu propósito que continuam caminhando até que aquilo que imaginaram se torne realidade. Essa não é uma fé baseada em ilusão, é uma fé acompanhada de ação. É levantar todos os dias e fazer o que precisa ser feito. É continuar aprendendo, é continuar melhorando, é continuar plantando. Porque a semente não cresce quando você desenterra todos os dias para verificar se está funcionando. Ela cresce quando você confia no processo e continua cuidando dela. Muitas pessoas destroem seus próprios sonhos porque abandonam a construção antes da conclusão. Elas começam algo novo, mas param quando chegam os primeiros obstáculos. Começam um projeto, mas desistem quando aparecem dificuldades. Começam uma mudança de vida, mas voltam aos antigos hábitos quando o resultado demora. Mas toda grande conquista exige permanência. A palavra que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias muitas vezes não é talento, é persistência. É continuar quando a empolgação acabou. É continuar quando ninguém está observando. É continuar quando ainda não existem aplausos, porque o mundo costuma celebrar o resultado, mas Deus observa o processo. As pessoas enxergam a vitória, mas Deus conhece cada batalha silenciosa que aconteceu antes dela. Olhe para a história de Moisés. Antes de liderar uma grande transformação, ele passou anos em uma fase de preparação longe dos holofotes. Aos olhos humanos, parecia tempo perdido, mas aquele período estava formando o homem que seria capaz de enfrentar um grande desafio. Agora imagine se ele tivesse interpretado aquela fase como abandono. Imagine se ele tivesse pensado: minha história acabou. Meu melhor momento passou. Não existe mais propósito para mim. Ele teria desistido antes de viver aquilo para o qual estava sendo preparado. E talvez muitas pessoas estejam fazendo exatamente isso hoje. Elas estão interpretando uma fase de preparação como se fosse o fim da história. Mas talvez seja apenas o capítulo antes da virada. Talvez aquilo que parece uma porta fechada seja apenas Deus direcionando você para uma porta maior. Talvez aquilo que parece uma perda seja uma limpeza necessária. Talvez aquilo que parece um atraso seja um treinamento. Existe uma frase poderosa: quando uma lagarta entra no casulo, ninguém consegue enxergar a borboleta que está sendo formada. E essa frase representa muitos momentos da nossa vida. As pessoas podem olhar para você hoje e enxergar apenas dificuldades. Mas elas não conseguem enxergar a transformação acontecendo dentro de você. Elas não conseguem enxergar sua nova mentalidade sendo construída. Elas não conseguem enxergar sua disciplina aumentando. Elas não conseguem enxergar sua fé crescendo. Mas aquilo que é invisível hoje pode se tornar evidente amanhã. Por isso, não abandone sua jornada porque o cenário atual não parece favorável. Grandes construções enfrentam períodos de silêncio. Grandes sementes enfrentam períodos de escuridão. Grandes vitórias enfrentam períodos de preparação. E talvez esse seja o momento de você ajustar sua frequência. Não a frequência como algo superficial, mas como a sintonia dos seus pensamentos, emoções e atitudes. Pergunte a si mesmo: minha mente está conectada com aquilo que eu desejo construir? Minhas atitudes estão alinhadas com o futuro que eu quero viver? Eu estou alimentando mais medo ou mais fé? Porque aquilo que você alimenta dentro de você cresce. Se você alimenta medo, ele cresce. Se você alimenta dúvida, ela cresce. Mas se você alimenta propósito, coragem e determinação, essas forças também crescem. Sua mente é um terreno, e todos os dias você escolhe quais sementes serão plantadas. Hoje pode ser o dia de plantar novas sementes. A semente da disciplina, a semente da coragem, a semente da esperança, a semente da fé. Porque a sua história não é definida pelo capítulo mais difícil,
Ela é definida pela maneira como você decide continuar escrevendo. E talvez, sem perceber, você já esteja mais perto da sua virada do que imagina, porque existe um momento em que tudo muda, um momento em que aquilo que estava sendo construído em silêncio começa a aparecer. Um momento em que as pessoas perguntam: como você conseguiu? E você responde: eu continuei quando ninguém via. Eu acreditei quando ninguém acreditava. Eu permaneci quando parecia impossível. Esse momento pode estar mais próximo do que você imagina, porque sua vitória não começa quando todos reconhecem você. Sua vitória começa no instante em que você decide não desistir. A mente que atrai novas possibilidades e o poder de uma nova identidade. Existe um momento na vida em que você precisa tomar uma decisão muito importante. Você vai continuar sendo a pessoa moldada pelas circunstâncias? Ou vai se tornar a pessoa capaz de transformar as circunstâncias? Essa escolha parece simples, mas ela muda completamente o rumo de uma vida. Porque muitas pessoas passam anos esperando o mundo mudar para então mudarem seus pensamentos. Elas dizem: quando eu tiver dinheiro, vou me sentir seguro. Quando eu vencer, vou acreditar em mim. Quando as portas abrirem, vou agir com confiança. Mas os grandes construtores da história fizeram o caminho inverso. Eles entenderam que primeiro nasce uma identidade dentro da mente. Depois, essa identidade começa a produzir resultados no mundo exterior. Antes de existir um império, existe uma visão. Antes de existir uma grande conquista, existe uma decisão. Antes de existir uma vitória visível, existe uma vitória invisível acontecendo dentro da pessoa. William James, considerado um dos grandes nomes da psicologia e filosofia, estudou profundamente o poder da mente e como nossas crenças influenciam nossas ações. E existe uma ideia poderosa nesse princípio. Aquilo que uma pessoa acredita sobre si mesma influencia aquilo que ela tenta construir. Uma pessoa que acredita que é incapaz começa a procurar provas de incapacidade. Uma pessoa que acredita que pode crescer começa a procurar caminhos de crescimento. O mundo exterior, muitas vezes, é um reflexo das imagens que carregamos dentro de nós. Por isso, Napoleon Hill falava tanto sobre desejo definido. Não era apenas querer alguma coisa, era criar uma clareza tão forte dentro da mente que suas decisões começassem a caminhar na mesma direção. Uma pessoa sem direção gasta energia em qualquer caminho, mas uma pessoa com propósito transforma energia em construção. É como uma luz espalhada. Quando a luz está espalhada, ela ilumina, mas quando ela é concentrada, ela possui um poder muito maior. Sua mente funciona da mesma maneira. Pensamentos espalhados criam confusão. Pensamentos direcionados criam movimento. Por isso, talvez uma das maiores mudanças que você precisa fazer agora seja parar de perguntar: por que minha vida ainda não mudou? E começar a perguntar: o que eu preciso me tornar para que minha vida mude? Essa pergunta muda tudo, porque ela coloca você no lugar de construtor. Você deixa de esperar uma salvação externa. Você começa a participar ativamente da transformação. Observe os grandes atletas. Antes de uma competição importante, eles treinam não apenas o corpo, eles treinam a mente. Eles visualizam movimentos, eles criam estratégias, eles desenvolvem confiança. Eles entendem que a batalha começa muito antes do momento decisivo. Na vida também é assim. Antes da oportunidade chegar, você precisa estar preparado para reconhecê-la. Antes da porta abrir, você precisa estar pronto para atravessá-la. Antes da abundância chegar, você precisa desenvolver uma mentalidade capaz de administrar aquilo que recebe. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo em sua vida neste momento. Talvez você esteja pedindo uma mudança financeira, mas Deus está trabalhando primeiro sua disciplina. Talvez você esteja pedindo uma oportunidade,
mas Deus está fortalecendo sua maturidade. Talvez você esteja pedindo uma grande conquista, mas Deus está construindo dentro de você a pessoa que conseguirá permanecer depois da conquista. Porque existe algo que poucas pessoas entendem. O maior presente não é apenas aquilo que você recebe, é a pessoa que você se torna durante o caminho. Uma grande vitória sem crescimento interior pode ser temporária, mas uma grande vitória construída sobre uma mente fortalecida pode permanecer por gerações. Pense em uma casa. Você pode construir uma casa rapidamente, mas se a fundação for fraca, ela não suportará grandes tempestades. Da mesma forma, uma vida sem uma base mental forte pode desmoronar diante das primeiras dificuldades. É por isso que algumas pessoas ganham oportunidades e perdem tudo. Elas receberam algo grande, mas ainda tinham uma mentalidade pequena. A transformação verdadeira acontece quando sua capacidade interna cresce junto com suas conquistas externas. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber os sinais da própria mudança. Elas começam a pensar diferente, começam a agir diferente, começam a escolher diferente. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. Aquilo que antes gerava medo começa a gerar desafio. Aquilo que antes parecia distante começa a parecer uma meta. Essa mudança é poderosa, porque a pessoa deixa de viver reagindo ao mundo. Ela começa a criar uma direção, ela começa a conduzir sua própria história. Existe uma frase atribuída aos grandes pensadores: o homem se torna aquilo que ele contempla constantemente. Aquilo que você coloca diante dos seus olhos todos os dias influencia sua jornada. Se você alimenta apenas notícias negativas, reclamações e medo, sua mente começa a ser treinada para enxergar limitações. Mas quando você alimenta conhecimento, propósito, fé e crescimento, sua mente começa a procurar possibilidades. Não significa ignorar os problemas. Significa não permitir que os problemas sejam maiores do que o propósito. Porque uma pessoa com propósito enfrenta desafios de maneira diferente. Ela não pergunta apenas: como vou sair disso? Ela pergunta: o que posso aprender com isso? O que posso construir a partir disso? Como posso sair mais forte dessa fase? Essa é a mentalidade dos vencedores. Não uma mente que nunca enfrenta dificuldades, mas uma mente que se recusa a ser derrotada por elas. Talvez hoje você esteja em um ponto de decisão. Um ponto em que precisa escolher qual versão de você continuará existindo. A versão que vive presa ao passado, ou a versão que começa a construir o futuro. A versão que espera uma oportunidade, ou a versão que se prepara para quando a oportunidade chegar. A versão que acredita que tudo está acabando, ou a versão que entende que algo novo está começando. Porque muitas vezes o fim de uma fase parece o fim da história, mas é apenas o começo de um novo capítulo. A árvore perde suas folhas antes de uma nova estação. O amanhecer começa depois da noite mais escura. A semente desaparece na terra antes de romper para fora. E você também pode estar passando por um processo de transformação invisível. Não despreze o processo, não despreze os pequenos passos, não despreze os dias em que você escolhe continuar, porque são esses dias que constroem a grande virada. Sua vitória começa quando sua mente aceita uma nova possibilidade. Sua vitória começa quando sua fé supera seu medo. Sua vitória começa quando você decide que o passado não terá mais controle sobre o seu futuro. E esse momento pode ser exatamente agora, porque a sua vitória começa agora. Uma coisa curiosa sobre as grandes mudanças: elas raramente chegam fazendo barulho. Elas não aparecem sempre com grandes anúncios. Muitas vezes, a transformação começa de uma maneira silenciosa. Ela começa em um pensamento diferente, em uma vontade nova,
em uma inquietação que você não consegue explicar, em uma sensação profunda de que a antiga versão da sua vida já não combina mais com aquilo que você está se tornando. E talvez seja por isso que você tenha percebido algumas mudanças dentro de você. Talvez você esteja mais reflexivo. Talvez esteja observando mais as pessoas ao seu redor. Talvez esteja sentindo vontade de aprender coisas novas. Talvez algumas conversas que antes prendiam sua atenção agora parecem sem sentido. Talvez você esteja buscando algo maior. Algo que não seja apenas uma conquista material, mas uma transformação completa. E esse é um dos primeiros sinais de uma virada. Porque antes da mudança acontecer no ambiente, ela acontece na consciência. Antes da porta abrir, sua percepção começa a enxergar a existência da porta. Antes da oportunidade aparecer, sua mente começa a ficar preparada para reconhecê-la. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque elas chegam antes da preparação. A oportunidade aparece, mas a pessoa ainda não possui a visão necessária para perceber seu valor. Por isso, muitas vezes Deus trabalha primeiro na pessoa antes de trabalhar na situação. Ele fortalece antes de entregar. Ele ensina antes de promover. Ele prepara antes de elevar. Existe um princípio muito forte nos ensinamentos de Napoleon Hill. A pessoa que deseja alcançar grandes objetivos precisa desenvolver uma mente compatível com aquilo que deseja conquistar. Porque não basta desejar uma nova vida. É preciso se tornar alguém capaz de viver essa nova vida. Imagine entregar uma grande responsabilidade para alguém que ainda não possui maturidade para carregá-la. O peso da responsabilidade poderia destruir a própria pessoa. Por isso, algumas respostas demoram, algumas portas demoram, algumas conquistas demoram. Não porque você foi esquecido, mas porque existe uma construção acontecendo. Veja uma ponte. Antes de permitir que milhares de pessoas atravessem, ela precisa suportar testes. Ela precisa ser fortalecida. Ela precisa provar sua capacidade. Da mesma forma, existem momentos em que a vida está fortalecendo sua estrutura. Você pode não estar vendo resultados imediatos, mas pode estar desenvolvendo algo muito mais importante: resistência, sabedoria, disciplina, paciência, maturidade. E essas qualidades são exatamente aquilo que sustenta grandes conquistas. Porque muitas pessoas desejam a chegada, mas não valorizam a preparação. Elas querem o fruto, mas não querem cuidar da árvore. Querem a colheita, mas esquecem que existe uma época de plantar. Mas toda grande história possui um período escondido. Albert Einstein passou anos desenvolvendo ideias antes de ser reconhecido mundialmente. O mundo viu o resultado, mas não viu todas as horas de estudo, questionamentos e dedicação que existiram antes. Esse é o segredo que muitos ignoram. O sucesso público geralmente nasce de uma preparação privada. A vitória que todos enxergam é construída nos momentos que quase ninguém conhece. Nas manhãs em que você decidiu continuar. Nas noites em que você escolheu aprender. Nos dias em que você permaneceu firme, mesmo sem receber reconhecimento. É nesses momentos que uma nova identidade começa a nascer. E talvez esse seja outro sinal da sua virada. Você começa a valorizar coisas diferentes. Antes, talvez você buscasse apenas aprovação. Agora, você busca propósito. Antes, talvez você quisesse provar algo para os outros. Agora, você quer construir algo para si mesmo. Antes, talvez você fosse guiado pelo medo de perder. Agora, começa a ser guiado pela vontade de crescer. Essa mudança interna é poderosa, porque uma pessoa presa ao medo toma decisões pequenas. Uma pessoa guiada pelo propósito toma decisões maiores. O medo pergunta: e se der errado?
A fé pergunta: e se der certo? O medo olha para o tamanho do obstáculo. A fé olha para o tamanho da possibilidade. Isso não significa ignorar os desafios. Significa não permitir que os desafios sejam maiores do que sua visão. Pense em todos os grandes exploradores da história. Eles chegaram a lugares desconhecidos porque aceitaram caminhar mesmo sem enxergar todo o caminho. Eles não tinham todas as respostas, mas tinham uma direção. E às vezes é exatamente isso que Deus espera de você. Não que você saiba todos os detalhes, mas que você dê o próximo passo. Porque muitas vezes o caminho só aparece depois que você começa a caminhar. Existe uma frase poderosa: você não precisa ver toda a escada para subir o primeiro degrau. E talvez hoje você esteja exatamente nesse primeiro degrau. Talvez você ainda não veja como tudo vai acontecer. Talvez ainda existam perguntas sem respostas. Talvez ainda existam desafios. Mas existe algo dentro de você dizendo: continue, não pare. Existe algo maior. Escute essa voz, não a voz do medo, não a voz das limitações, mas aquela voz interior que lembra você do seu potencial. Porque uma grande mudança começa quando uma pessoa decide parar de negociar com aquilo que a mantém pequena. Ela decide abandonar velhos padrões. Ela decide mudar hábitos. Ela decide cuidar da mente. Ela decide fortalecer sua fé. Ela decide agir. E quando essa decisão acontece, algo muda. A pessoa começa a caminhar em direção àquilo que sempre esteve esperando por ela. Sua vitória começa agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando todos acreditarem, agora. Porque o momento perfeito para começar a construir uma nova história é o momento em que você percebe que não nasceu para permanecer no mesmo lugar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para evoluir. Você nasceu para descobrir aquilo que existe dentro de você. E talvez o que você chama de fase difícil seja apenas o treinamento para a fase que está chegando. A próxima porta pode estar mais perto do que você imagina. A próxima oportunidade pode estar sendo preparada. A próxima versão de você pode estar começando a despertar. O poder da persistência. A força que transforma impossíveis em realidade. Existe uma qualidade que aparece em praticamente todas as histórias de pessoas que alcançaram grandes realizações. Não é apenas inteligência, não é apenas talento, não é apenas oportunidade. É uma característica silenciosa, muitas vezes invisível aos olhos dos outros. A capacidade de continuar quando seria mais fácil desistir. Porque a maioria das pessoas não perde seus sonhos porque eles eram impossíveis. Muitas vezes, elas perdem porque abandonaram o caminho antes que os resultados aparecessem. Elas desistem durante a noite, sem perceber que o amanhecer estava próximo. Elas abandonam a construção quando faltavam apenas alguns tijolos para terminar. Elas param de acreditar, porque o processo demorou mais do que imaginavam. Mas existe uma lei que acompanha todas as grandes conquistas. Aquilo que é valioso quase sempre exige tempo, paciência e perseverança. Observe a natureza. Uma árvore gigantesca não nasce em uma manhã. Ela começa como uma pequena semente. Durante um período, ninguém consegue enxergar sua grandeza, mas isso não significa que nada está acontecendo. Existe crescimento acontecendo debaixo da superfície. Existe fortalecimento acontecendo longe dos olhos. Existe uma preparação invisível acontecendo. E talvez essa seja uma mensagem importante para você hoje. O fato de você ainda não enxergar o resultado não significa que o processo não está funcionando. Muitas vezes, as maiores mudanças acontecem primeiro no invisível. Sua disciplina está crescendo, sua maturidade está aumentando, sua visão está sendo ampliada, sua resistência
está sendo construída. E quando chegar o momento certo, aquilo que estava sendo preparado começará a aparecer. Napoleon Hill dedicou grande parte de seus estudos ao comportamento de pessoas bem-sucedidas e identificou que elas possuíam uma característica em comum. Elas não permitiam que dificuldades temporárias destruíssem objetivos permanentes. Elas entendiam que uma derrota momentânea não era uma sentença definitiva, era apenas uma parte da jornada. Essa é uma das maiores diferenças entre uma pessoa que alcança seus objetivos e uma pessoa que abandona seus sonhos. A primeira pergunta: o que posso aprender com isso? A segunda pergunta: por que isso aconteceu comigo? Uma pergunta procura crescimento, a outra procura culpa. E a maneira como você interpreta os acontecimentos influencia diretamente a maneira como você reage a eles. Pense em Walt Disney. Antes de criar um dos maiores símbolos do entretenimento mundial, ele enfrentou momentos de rejeição e dificuldades financeiras. Muitas pessoas poderiam ter interpretado aquilo como um sinal para desistir, mas ele continuou alimentando uma visão. Ele enxergava algo que ainda não existia. E essa é uma característica dos grandes realizadores. Eles conseguem enxergar uma possibilidade antes que ela se torne uma realidade. Eles têm uma visão interna tão forte que não dependem apenas das circunstâncias externas para continuar. É por isso que sua mente precisa ser treinada. Porque todos os dias você recebe mensagens dizendo o que você não pode fazer. Todos os dias existem pessoas, situações e circunstâncias tentando convencer você a diminuir seus sonhos. Mas a pergunta é: quem está definindo o limite da sua história? O seu passado, a opinião dos outros, os seus erros ou o propósito que existe dentro de você? Porque se você permitir que o passado controle seu futuro, você viverá preso a uma história que já terminou. Mas quando você entende que cada dia é uma nova oportunidade de construção, algo muda. Você começa a olhar para frente. Você começa a criar. Você começa a avançar. Existe uma passagem bíblica que mostra esse princípio. O agricultor não planta hoje, esperando colher imediatamente. Ele planta confiando que existe um tempo certo para a colheita. E essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Queremos resultados instantâneos em processos que exigem amadurecimento. Queremos a colheita sem passar pelo plantio. Queremos a vitória sem atravessar a preparação. Mas até mesmo o ouro precisa passar por um processo para revelar seu valor. E talvez essa fase que você está vivendo seja exatamente isso. Um processo de refinamento, uma preparação, uma construção. Talvez Deus esteja removendo algumas coisas que impediriam você de avançar. Talvez esteja fortalecendo áreas da sua vida que você nem percebe. Talvez esteja preparando sua mente para uma realidade maior. Porque uma nova vida exige uma nova mentalidade. Você não pode carregar uma grande conquista usando uma mentalidade pequena. Você não pode viver uma nova fase mantendo os mesmos pensamentos que criaram a fase anterior. A virada começa quando você entende que precisa se tornar alguém diferente, não alguém perfeito, mas alguém comprometido com o crescimento, alguém que aprende, alguém que melhora, alguém que continua. E existe algo poderoso sobre a persistência. Cada vez que você continua, você envia uma mensagem para sua própria mente. Eu sou capaz. Eu posso superar. Eu não sou definido pelas dificuldades. Minha história ainda está sendo escrita. Com o tempo, essa mensagem se transforma em identidade, e sua identidade influencia suas ações. Suas ações influenciam seus resultados, e seus resultados começam a criar uma nova realidade. É assim que grandes viradas acontecem.
Não em um único momento mágico, mas em pequenas decisões repetidas diariamente. Uma escolha melhor hoje, um pensamento melhor hoje, uma atitude mais forte hoje, um passo a mais hoje. Até que um dia você olha para trás e percebe: aquela pessoa que eu era antes não existe mais. Eu me transformei, eu cresci, eu venci. Mas essa vitória começou muito antes das pessoas perceberem. Começou no momento em que você decidiu continuar. Porque os vencedores não são aqueles que nunca enfrentam dificuldades. Os vencedores são aqueles que não permitem que as dificuldades tenham a palavra final. A tempestade pode ser forte, o caminho pode ser longo, o cenário pode parecer contrário. Mas enquanto existir fé, propósito e determinação, ainda existe caminho, ainda existe possibilidade, ainda existe uma próxima página, ainda existe uma vitória esperando para ser construída. Então continue, mesmo devagar, mesmo sem aplausos, mesmo sem todas as respostas, porque cada passo que você dá em direção ao seu propósito aproxima você daquilo que deseja alcançar. E nunca se esqueça, a semente não parece uma floresta, mas dentro dela existe uma floresta inteira esperando para nascer. Talvez hoje você ainda não veja tudo aquilo que está sendo construído dentro de você. Mas continue, porque sua vitória não está apenas chegando, ela já começou. O momento da virada, quando tudo começa a se alinhar. Existe um momento na jornada de uma pessoa que é difícil de explicar. É aquele instante em que, depois de tantas batalhas internas, tantas dúvidas e tantos períodos de preparação, algo começa a mudar. Não necessariamente tudo muda de uma vez, mas você começa a perceber pequenos sinais. Uma nova oportunidade aparece, uma ideia diferente surge. Uma conexão inesperada acontece, uma porta que parecia impossível começa a se movimentar. E você percebe que aquilo que parecia demora talvez fosse apenas preparação, porque existe uma verdade poderosa. A vida muitas vezes muda primeiro nos bastidores antes de revelar a transformação no palco. Um grande espetáculo não começa quando as cortinas se abrem. Antes disso, existe ensaio, existe construção, existe organização, existe um trabalho que ninguém vê e muitas vezes sua vida funciona da mesma maneira. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, existem mudanças sendo construídas em áreas que você ainda não consegue enxergar. Sua mente está amadurecendo, sua visão está aumentando. Suas escolhas estão ficando mais conscientes. Seu coração está aprendendo a lidar com aquilo que você pediu. E esse processo é fundamental, porque algumas pessoas pedem uma grande vitória, mas ainda possuem uma mentalidade preparada apenas para pequenas coisas. Elas querem uma grande colheita, mas ainda não desenvolveram raízes profundas. Elas querem subir, mas ainda não fortaleceram a estrutura que sustentará a subida. Por isso, muitas vezes, a demora é uma proteção. A preparação é uma demonstração de cuidado. Deus não está apenas interessado em entregar algo para você. Ele está interessado em preparar você para aquilo que será entregue. Observe a história de grandes homens e mulheres. Abraham Lincoln enfrentou inúmeras dificuldades antes de se tornar uma das figuras mais importantes da história americana. Se alguém olhasse apenas para os momentos de fracasso, poderia concluir que sua história seria marcada pela derrota. Mas aquilo que parecia uma sequência de obstáculos estava formando sua resiliência. Cada dificuldade estava construindo uma característica que seria necessária no futuro. E esse é um princípio que se repete. A dificuldade de hoje muitas vezes desenvolve a força que será necessária amanhã. Talvez algumas situações que você enfrentou não tenham vindo para destruir você. Vieram para revelar você. Vieram mostrar uma força que estava escondida. Vieram ensinar algo,
que nenhuma facilidade poderia ensinar, porque conforto pode trazer tranquilidade, mas desafios trazem crescimento. É no desafio que você descobre sua capacidade. É na pressão que você descobre sua resistência. É nos momentos difíceis que você descobre se sua fé depende apenas das circunstâncias ou se existe algo mais profundo dentro de você. Napoleon Hill ensinava que uma pessoa precisa ter um propósito definido. Porque sem propósito, qualquer dificuldade parece um motivo para parar. Mas quando existe um objetivo claro, os obstáculos deixam de ser paredes. Eles se tornam degraus. A mesma situação pode destruir uma pessoa ou fortalecer uma pessoa. A diferença está na interpretação. Duas pessoas podem passar pelo mesmo problema. Uma olha e diz, minha vida acabou. A outra olha e diz, minha vida está me preparando. Uma enxerga o fim. A outra enxerga uma oportunidade. E essa mudança de perspectiva é uma das maiores viradas que alguém pode experimentar. Porque muitas vezes não precisamos mudar primeiro as circunstâncias. Precisamos mudar a forma como enxergamos as circunstâncias. Uma pessoa com uma visão limitada vê apenas problemas. Uma pessoa com uma visão expandida procura possibilidades. É por isso que a sua frequência mental importa. Os pensamentos que você repete diariamente criam uma direção. Se você acorda todos os dias alimentando medo, derrota e preocupação, sua mente começa a procurar evidências de fracasso. Mas quando você começa a alimentar fé, aprendizado, gratidão e propósito, sua mente começa a perceber caminhos. Não significa que os problemas desaparecem, significa que você deixa de ser dominado por eles. Você passa a enxergar acima deles. É como estar em uma montanha. Lá embaixo existem obstáculos, curvas e dificuldades. Mas quando você sobe mais alto, sua visão muda. Você começa a perceber que aquilo que parecia um labirinto tinha um caminho. E talvez esse seja o convite deste momento da sua vida. Suba mais alto. Amplie sua visão. Não permita que um capítulo difícil faça você acreditar que toda a história será difícil. Porque uma página não define um livro inteiro. Um dia ruim não define uma vida inteira. Uma fase complicada não define seu destino. Sua história ainda está sendo escrita. E talvez a próxima página seja justamente aquela em que tudo começa a fazer sentido. Talvez você olhe para trás e perceba: aquela porta fechada me protegeu. Aquela demora me preparou. Aquela fase difícil me fortaleceu. Porque muitas vezes a resposta que você esperava não veio da maneira que imaginava. Ela veio através de um processo, através de uma transformação, através de uma nova versão de você. E esse é o verdadeiro significado da virada. Virada não é apenas quando sua conta bancária muda, não é apenas quando as pessoas reconhecem você. A verdadeira virada acontece quando você deixa de ser controlado pelo medo e começa a ser guiado pelo propósito. Quando você para de perguntar, será que eu consigo? E começa a afirmar, eu vou continuar até conseguir. Quando você para de esperar uma oportunidade perfeita e começa a construir preparação todos os dias. Porque pessoas preparadas encontram oportunidades onde outras pessoas enxergam apenas dificuldades. Pessoas preparadas percebem portas que estavam escondidas. Pessoas preparadas reconhecem momentos que outras ignoram. E talvez o seu momento esteja chegando. Talvez tudo aquilo que você viveu tenha sido uma construção. Cada lágrima ensinou algo. Cada dificuldade fortaleceu algo. Cada espera desenvolveu algo. Cada desafio acrescentou algo. Nada foi desperdiçado. Tudo fez parte da construção. Existe uma frase poderosa: o diamante não nasce brilhando. Ele passa por um processo até revelar sua verdadeira beleza. E talvez você esteja exatamente nesse processo. Não se compare com quem já está na colheita enquanto você ainda está plantando.
Cada pessoa possui uma estação. Cada pessoa possui um tempo. Cada pessoa possui uma jornada. Continue plantando. Continue aprendendo. Continue crescendo. Porque a sua estação também chegará. E quando chegar, você entenderá por que precisou passar por tudo aquilo. Você perceberá que Deus não estava atrasado. O processo não estava perdido. A preparação não foi em vão. Você estava sendo conduzido para uma versão maior de si mesmo. A versão que pensa diferente. A versão que age diferente. A versão que está pronta para receber aquilo que sempre buscou. Porque existe um momento em que a semente rompe a terra. Existe um momento em que o amanhecer chega. Existe um momento em que a preparação encontra a oportunidade. E talvez esse momento esteja mais próximo do que você imagina. A nova mentalidade de quem está pronto para prosperar. Existe uma diferença entre uma pessoa que deseja uma vida melhor e uma pessoa que está preparada para construir uma vida melhor. A primeira apenas espera que algo aconteça. A segunda começa a se transformar para que algo aconteça. E essa diferença muda tudo, porque a prosperidade verdadeira não começa no bolso. Ela começa na mente. Antes de uma pessoa construir algo grandioso no mundo exterior, ela precisa construir uma base sólida dentro dela. Grandes edifícios precisam de grandes fundações. Grandes árvores precisam de raízes profundas. Grandes conquistas precisam de uma mente fortalecida. E esse é um dos maiores ensinamentos deixados por Napoleon Hill. A mente humana possui uma capacidade extraordinária de direcionar a vida de uma pessoa quando existe um propósito claro, uma decisão firme e uma ação constante. Muitas pessoas querem mudar seus resultados, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos que criaram seus resultados atuais. Querem uma nova realidade, mas continuam presas à antiga identidade. Querem prosperidade, mas pensam todos os dias em escassez. Querem crescimento, mas permitem que o medo controle suas decisões. Querem novas portas, mas continuam vivendo com a mentalidade de quem espera apenas portas fechadas. A mudança começa quando você entende. Você não pode construir um futuro grandioso usando a mesma mentalidade que manteve você preso no passado. É necessário uma renovação, uma reconstrução interna, uma mudança de identidade. Observe uma águia. Ela não voa porque deseja voar. Ela voa porque nasceu com uma estrutura preparada para alcançar alturas. Ela possui asas, ela possui força, ela possui capacidade, mas mesmo assim, ela precisa usar aquilo que possui. Da mesma maneira, muitas pessoas carregam talentos, ideias e capacidades dentro delas, mas nunca desenvolvem porque permanecem presas ao medo. Elas possuem asas, mas vivem acreditando que nasceram para permanecer no chão. E talvez uma das maiores batalhas da sua vida seja justamente essa: parar de enxergar quem você foi e começar a enxergar quem você pode se tornar. Porque Deus não olha apenas para a sua situação atual. Ele olha para o potencial que existe dentro de você. Muitas pessoas olhariam para um jovem pastor cuidando de ovelhas e não enxergariam um futuro rei. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Antes de ser reconhecido publicamente, ele foi preparado no anonimato. Antes da coroa veio o campo. Antes da liderança veio a responsabilidade. Antes da vitória veio a formação do caráter. Esse padrão aparece constantemente na história. Primeiro, a preparação. Depois, a manifestação. Primeiro, o desenvolvimento interno. Depois, o reconhecimento externo. E talvez você esteja em uma fase parecida. Uma fase onde poucas pessoas entendem o que está acontecendo dentro de você. Mas não se preocupe, nem todo crescimento precisa ser visto imediatamente.
Uma raiz cresce escondida antes de sustentar uma árvore que todos conseguem enxergar. Existe uma força sendo construída quando você decide continuar mesmo sem aplausos. Existe uma vitória sendo criada quando você escolhe levantar todos os dias. Existe uma transformação acontecendo quando você decide alimentar pensamentos melhores. Porque a sua mente é como um jardim. Aquilo que você planta constantemente começa a crescer. Se você planta medo, ele cria raízes. Se você planta dúvida, ela ocupa espaço. Se você planta esperança, disciplina e fé, essas forças começam a dominar sua forma de agir. Por isso, proteja aquilo que entra na sua mente. Proteja as palavras que você repete para si mesmo. Proteja as imagens que você cria sobre o seu futuro. Porque antes de uma conquista existir nas mãos, ela precisa existir na imaginação. Grandes inventores visualizaram antes de construir. Grandes líderes acreditaram antes de serem reconhecidos. Grandes empreendedores enxergaram possibilidades antes que elas fossem evidentes. Eles não esperaram a realidade convencer a mente. Eles convenceram a mente para então transformar a realidade. Esse é o poder de uma visão definida. Quando você sabe para onde está indo, as dificuldades deixam de ser motivos para parar. Elas se tornam parte do caminho. Imagine um navegador no oceano. Ele não controla o vento. Ele não controla as ondas. Mas ele controla a direção da embarcação. E essa é uma grande lição. Você talvez não consiga controlar tudo o que acontece ao seu redor, mas pode controlar sua resposta. Pode controlar sua atitude, pode controlar sua dedicação, pode controlar sua mentalidade. E isso muda tudo. Porque pessoas de sucesso não são pessoas que tiveram uma vida sem problemas. São pessoas que aprenderam a responder aos problemas de uma maneira diferente. Elas entenderam que cada desafio carregava uma pergunta: você vai desistir ou vai crescer? Cada dificuldade perguntava: isso vai diminuir você ou fortalecer você? Cada obstáculo perguntava: você acredita mais no problema ou no propósito? E a resposta para essas perguntas constrói o futuro. Talvez hoje seja o momento de fazer uma declaração para a sua própria mente. Eu não sou definido pelo meu passado. Eu não sou limitado pelas minhas circunstâncias. Eu não sou derrotado pelas dificuldades que enfrento. Eu estou em construção. Eu estou crescendo. Eu estou me preparando. Porque a pessoa que você está se tornando precisa ser maior do que os desafios que você enfrenta. E essa é a verdadeira virada. A virada não acontece quando tudo ao redor muda. Ela acontece quando algo dentro de você muda. Quando você começa a caminhar com mais confiança. Quando começa a tomar decisões mais conscientes. Quando começa a acreditar novamente no propósito que existe dentro de você. Porque uma pessoa com propósito pode atravessar temporadas difíceis sem perder a esperança. Ela sabe que uma fase não define toda a jornada. Ela sabe que uma batalha não define toda a guerra. Ela sabe que um capítulo difícil não significa um final triste. Existe mais história para ser escrita, mais portas para serem abertas, mais oportunidades para surgirem, mais crescimento para acontecer. E talvez você esteja mais perto da sua virada do que imagina. Continue fortalecendo sua mente, continue alimentando sua fé, continue desenvolvendo sua capacidade, porque quando a oportunidade encontrar a preparação, algo poderoso acontece. A transformação deixa de ser apenas uma esperança. Ela começa a se tornar uma realidade. E nesse momento você perceberá: a vitória que você esperava fora começou primeiro dentro de você. Sua vitória começa agora. Chegamos ao ponto mais importante dessa jornada. E talvez a mensagem mais poderosa que você precisa guardar hoje seja esta: a sua vitória não começa quando todos enxergam você.
A sua vitória começa quando você decide não abandonar aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque muitas pessoas passam a vida esperando um sinal externo, esperam alguém acreditar nelas, esperam uma oportunidade perfeita, esperam um momento em que tudo estará organizado, esperam que todos os problemas desapareçam. Mas os grandes vencedores entenderam uma verdade diferente. O momento perfeito quase nunca aparece. O que aparece é uma decisão, uma escolha, um posicionamento, um compromisso com uma nova versão de si mesmo. E talvez você tenha chegado até aqui porque existe algo dentro de você dizendo que ainda há mais. Mais crescimento, mais possibilidades, mais conquistas, mais propósito. Essa sensação não apareceu por acaso. Ela é o resultado de uma mente que começou a despertar. Durante muito tempo, talvez você tenha olhado para suas dificuldades e pensado, por que isso está acontecendo comigo? Mas talvez hoje você consiga fazer uma pergunta diferente. O que essa fase está construindo dentro de mim? Porque essa pergunta muda tudo. Ela transforma dor em aprendizado, transforma obstáculos em treinamento, transforma espera em preparação. Grandes mestres da filosofia compreenderam que o ser humano precisa dominar primeiro o seu próprio interior, antes de tentar conquistar o mundo exterior. Epicteto ensinava que existem coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. E existe uma grande liberdade quando entendemos isso. Você não controla todas as circunstâncias. Você não controla todas as opiniões. Você não controla todos os acontecimentos, mas você pode controlar sua atitude. Você pode controlar seus pensamentos. Você pode controlar sua dedicação. Você pode controlar a maneira como responde aos desafios. E é nesse lugar que nasce uma pessoa forte. Não uma pessoa que nunca sente medo, mas uma pessoa que não permite que o medo seja maior que seu propósito. Não uma pessoa que nunca enfrenta dificuldades, mas uma pessoa que entende que dificuldades fazem parte da construção. Veja uma montanha. A pessoa que está no topo não chegou lá porque a montanha ficou menor. Ela chegou porque desenvolveu força suficiente para subir. E talvez esse seja o processo que você está vivendo. Você não está esperando a vida ficar mais fácil. Você está se tornando mais forte. Você está desenvolvendo uma mente capaz de alcançar lugares que antes pareciam impossíveis. Napoleon Hill ensinava que um desejo definido, unido à fé, planejamento e ação persistente, pode transformar completamente o caminho de uma pessoa. Mas existe algo ainda mais profundo. O objetivo não é apenas conquistar algo. O objetivo é se tornar alguém. Porque uma grande conquista nas mãos de uma pessoa despreparada pode ser perdida. Mas uma grande conquista nas mãos de uma pessoa transformada pode gerar frutos por muito tempo. Por isso, valorize o processo. Valorize os dias silenciosos. Valorize os pequenos avanços. Valorize cada vez que você escolheu continuar. Porque talvez ninguém tenha visto algumas das suas batalhas. Talvez ninguém tenha percebido algumas das vezes em que você precisou encontrar forças para seguir. Mas Deus viu, o processo viu, a sua própria história viu. E cada uma dessas experiências construiu uma parte da pessoa que você está se tornando. Hoje talvez você ainda esteja no meio da construção, mas um dia você olhará para trás e entenderá. Aquela dificuldade me fortaleceu. Aquela espera me preparou. Aquela porta fechada me direcionou. Aquela fase silenciosa me ensinou. Nada foi desperdiçado. Cada capítulo teve um propósito. Existe uma frase que representa essa jornada. O mesmo processo que pressiona o carvão é o processo que revela o diamante. E talvez você esteja passando por um período de pressão. Mas pressão não significa destruição. Muitas vezes significa transformação.
Não permita que uma fase temporária faça você desistir de uma possibilidade permanente. Não permita que uma dificuldade momentânea faça você abandonar um sonho que ainda pode ser realizado. Continue, porque muitas pessoas desistem exatamente antes da mudança. Elas param quando estão mais próximas. Elas abandonam quando a construção estava quase completa. Mas você chegou até aqui por uma razão. Existe uma força dentro de você. Existe uma capacidade dentro de você. Existe um propósito dentro de você. E talvez hoje seja o dia de assumir uma nova postura. A partir de agora, você não será mais governado pelo medo. Você não será mais prisioneiro do passado. Você não permitirá que limitações antigas definam possibilidades futuras. Você vai continuar aprendendo, vai continuar crescendo, vai continuar construindo, porque a sua história ainda não terminou. Na verdade, talvez ela esteja apenas começando. A pessoa que você será daqui a alguns anos agradecerá pela decisão que você tomou hoje. Ela agradecerá pelos dias em que você continuou, pelos momentos em que você acreditou, pelas vezes em que você escolheu levantar, porque toda grande vitória possui um ponto de origem, um momento em que tudo começou. E talvez esse momento seja agora. Não espere sentir que está totalmente pronto. Comece. Não espere que todos entendam. Continue. Não espere que todas as portas estejam abertas. Prepare-se. Porque quando uma oportunidade encontra uma pessoa preparada, a transformação acontece. A semente encontra a terra. A raiz encontra espaço para crescer. A árvore começa a aparecer. E aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Então lembre-se, sua vitória não está apenas no futuro. Ela está sendo construída nas escolhas que você faz hoje. Está nos pensamentos que você alimenta, nas atitudes que você toma, na fé que você fortalece, na coragem que você demonstra e, principalmente, na decisão de continuar. Porque existe um novo capítulo esperando para ser escrito. Existe uma nova fase esperando para começar. Existe uma versão maior de você esperando para despertar. E essa versão nasce no momento em que você acredita novamente, no momento em que você se levanta, no momento em que você decide: eu vou continuar, eu vou crescer, eu vou vencer, porque a sua vitória não começa amanhã, não começa quando tudo estiver perfeito, não começa quando todos reconhecerem seu valor.